no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 ao verso 34. É um texto bastante conhecido, mas gostaríamos que nós todos estivéssemos atentos à palavra de Deus. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Outro dia fizemos uma visita à casa da nossa irmã Alice Massucci, e antes de ir para a visita, eu estava pensando num texto para falar lá na casa da dona Alice, e depois tive a nítida impressão que esse texto era bastante importante para falar lá. E depois, saindo de lá, eu achei que era importante falar aqui também. Então a Bíblia é assim mesmo. Ela é sempre importante em qualquer que seja o ambiente que estejamos. A palavra de Deus é importante para os nossos corações. Então gostaríamos hoje, e eu acho que naquele dia eu tive assim uma ideia um pouco diferente desse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Porque nós vivemos numa sociedade tão agitada, e a cada ano que nós passamos, por exemplo, no ano passado, provavelmente nós não percebemos que o ano teve 365 dias. E nós não vamos perceber que esse ano tem 366. Mas, então ele vai ter um dia a mais, mas eu acho que nós vamos passar da mesma forma. Porque nós a cada vez, ou durante a nossa modernidade, nos nossos dias, nós somos muito ocupados. Nós temos muitas ocupações, muitas atividades, muitas tarefas. Temos muita preocupação com todas as coisas. Temos as preocupações mais simples e as mais complexas. Nós temos as nossas preocupações profissionais, nós temos as nossas preocupações do dia a dia na nossa casa, nós temos as nossas preocupações com a nossa sociedade, nós temos as nossas preocupações com a nossa igreja, nós temos as nossas preocupações com os nossos familiares, nós temos as nossas preocupações com os nossos filhos, nós temos as nossas preocupações com os nossos pais, nós temos as preocupações com tudo aquilo que está ao nosso redor. E nós temos também preocupação com as pequenas coisas, aparentemente pequenas coisas. Muitas vezes vamos para decidir com que nós vamos a um determinado lugar, com que roupa vamos a determinados lugares.
ou o que nos vestiremos, como nos apresentaremos em determinados momentos. E hoje, para dizer a verdade, eu fiquei preocupado porque achei que ia estar muito calor. Mas aqui este ventilador está fazendo bem e graças a Deus estou muito bem aqui. Mas estava preocupado se ia tirar a gravata, se ia continuar de gravata, ia pedir licença para a igreja para ficar sem gravata. E nós temos preocupações das mais variadas. E nós também temos preocupações, né? Se a nossa família vai estar bem, se os nossos filhos vão estar bem, se um dia os nossos pais nos deixarem, como é que vamos ficar? E os pais também pensam, se eles saírem desta vida, como que os filhos vão ficar? Então nós temos as mais diferentes preocupações. Então esse texto é um texto muito certo, muito próprio, porque ele fala exatamente da preocupação que nós temos com a vida. Então eu diria que na nossa vida religiosa, ou na nossa vida cristã, os nossos desafios, os desafios de todos os dias da sociedade moderna, eles ocorrem todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos, em todas as situações do nosso dia a dia. Os desafios cristãos estão juntamente conosco. E quando Jesus fala e chama esse texto e chama a figura dos lírios do campo, os lírios do campo naquela época e naquela região, eles davam em tudo quanto é lugar. Não era que os lírios do campo fossem flores diferentes, raras, impressionantes, mas os lírios do campo eram coisas costumeiras, comuns, em qualquer pasto, em qualquer pequena floresta, em qualquer lugar se encontravam os lírios do campo. Eles não eram coisas difíceis, não eram nada de coisas especiais. E esse texto Jesus diz, olhai os lírios do campo. Então era para olhar para as coisas normais da vida, era para olhar para as coisas que estavam à frente deles, para coisas que estavam ocorrendo no dia a dia. Não era para olhar para as coisas maravilhosas ou os acontecimentos enormes da história, as duas grandes guerras. Não era para olhar para as coisas que ocorreram com o passado, mas era para olhar para as coisas que estavam ocorrendo diante dos olhos deles. E nós temos também um texto que está lá em Mateus 24, quando Jesus lembra, dizendo o seguinte, que como foi nos dias de Noé, vai ser na sua vinda. E nos dias de Noé era assim, eles tinham as suas necessidades imediatas, uns casavam, outros se davam em casamento, outros se preocupavam com a vida do dia a dia, até que Noé entrou na arca e houve o grande dilúvio. Então, as coisas de Deus, elas ocorrem no nosso dia a dia. Elas ocorrem nos momentos que a gente acha que elas não iriam ocorrer, as coisas de Deus ocorrem à nossa frente. E nesse texto nós sabemos que Jesus estava chamando a atenção para isso. E quando nós temos aquele texto que Maria cantou, dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor, ela estava numa situação em que ela tinha passado por um momento especial da sua vida, que era a concepção. Porém, ela estava alegre num caminho que era rotineiro. Nós temos alguns estudos que foram feitos sobre esse texto, que eu gostaria de lembrar algumas coisas para os irmãos. Por exemplo, uma estudante de mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais, ela fez uma dissertação de mestrado e ela falou sobre aquele poema, ou aquele texto de Érico Veríssimo, sobre olhar os lírios do campo. E ela fez algumas críticas, ou ela disse algumas coisas que eram importantes. Ela fez a sua dissertação e ela procura dizer que aquilo que
Érico Veríssimo disse no Olhar o Lírio do Campo, ele disse que estava ocorrendo uma crítica entre o materialismo e a fé, a defesa da fé. Então eles estavam se preocupando que duas grandes forças ocorriam. Naquele mundo de Érico Veríssimo, que foi na década de 30 até o começo da década de 40, estava acontecendo o desenvolvimento da indústria. Após a década de 30, houve um grande desenvolvimento da indústria. E naquele momento, as pessoas estavam preocupadas. Como é que as pessoas iriam viver, né, pensando em coisas espirituais, se a grande preocupação era a indústria? Então, o livro de Érico Veríssimo, ele retrata que os personagens são quase que engolidos, né, pela situação do capitalismo, porque havia mais preocupação com o capitalismo, com a parte material, do que com a parte espiritual. Então, Érico Veríssimo escreve esse livro e diz que os personagens eram quase que destruídos, né, por causa da presença da materialidade ou do materialismo, por causa exatamente da questão da industrialização. Então, naquele livro é retratado o quê? Que a vida urbana, ela encontrava dificuldade, que a civilização, a cultura, os valores, a beleza e a paz e a justiça estavam em dificuldade, porque muitas coisas ocorriam e que eles reconheciam como problemas para o homem moderno. E nós sabemos que dessa industrialização, nós todos fizemos parte. E nós vimos uma fase em que a industrialização era muito grande e que as empresas tinham muitos funcionários. E hoje nós vemos um movimento diferente. A empresa perde os seus funcionários, tem poucos funcionários, porém a produção é muito grande. E as outras áreas que são importantes são as áreas de serviço ou de atividades que não são propriamente das indústrias, mas das empresas de serviço. E nós vivemos essa situação em que a nossa vida, após a sociedade industrial, que Érico Veríssimo fala, nós vivemos a sociedade industrial onde, após a sociedade industrial, onde a sociedade do serviço, ela é mais exigente do que a industrial. Na indústria, as pessoas tinham os seus horários de trabalho. Nos serviços, as pessoas não têm mais os seus horários de trabalho. Elas têm que trabalhar quando o patrão quer. Elas têm que estarem atentas, prestando serviço com os seus celulares, com os seus bips. Em todas as horas, elas estão ocupadas com os seus serviços. Essa forma de trabalho, ela é muito mais ocupante da vida do que a vida da nossa geração até a década de 80. Ela ocupa muito mais as pessoas, e as pessoas parece que trabalham 24 horas por dia. Então nós podíamos dizer, se esse texto era importante na época de Jesus, quando Jesus estava falando aqui dos judeus, estava falando das pequenas cidades, quando Jesus estava falando da religião dos judeus, ele foi importante para Érico Veríssimo quando falou da fase da industrialização. E nós podíamos dizer que hoje ele é mais importante quando nós estamos nessa época dos serviços. Esse texto é muito mais importante. Porque dentre todas as nossas ocupações, diante de todos os nossos compromissos de serviço, Jesus nos chama a atenção. Olhai os lírios do campo. Diante de todos os nossos afazeres, Jesus coloca estas questões na nossa frente. Que os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, eles não têm preocupação, mas eles apenas crescem, porque Deus dá o seu crescimento.
Então nós podíamos dizer que há uma íntima relação, né, daquilo que Deus quis colocar, que na nossa vida comum nós temos que nos lembrar de Deus, que no nosso dia a dia nós não podemos nos esquecer de Deus, que no dia a dia, nos problemas, nas atividades, nas decisões, nos compromissos, em todas as nossas situações, nós temos que nos lembrar de Deus. Nós temos que lembrar, e esse texto nos chama exatamente a fazer essa reflexão. Mateus foi escrito, né, para personagens essencialmente urbanos, conforme um autor disse. Ele fala de coletores de impostos, ele fala de militares, de centuriões, de escravos, de prostitutas, que eram coisas da cidade. Então, Mateus foi escrito para esse tipo de gente. Então, notem que a cidade nossa tem muito mais categorias de pessoas do que essas referidas aqui por este autor. E que ele fala dos judeus, não sendo toda parte dos judeus, mas somente aqueles que eram politicamente contrários ao reino de Deus, eram líderes que se opunham à religião cristã. Então, Mateus é um livro que fala das verdades de Deus dentro de um contexto de cidade e dentro de um contexto de oposição ao Evangelho. Nós podíamos dizer que nosso mundo hoje é muito oposto ao Evangelho, que muitas leis hoje têm surgido para que nós tenhamos preocupações não evangélicas, preocupações não cristãs. Nós temos um mundo em que as pessoas trabalham a ideia de que todas as coisas são iguais, de que todas as coisas são semelhantes e que nós não podemos ter nada diferente, porque tendo alguma coisa diferente será preconceito. Então nós não podemos estar cheios de preconceitos. Mas a mensagem cristã, ela não é preconceituosa, porque ela mostra o amor de Deus pelas pessoas. A mensagem de Deus, ela mostra que as diferentes pessoas são pessoas necessitadas e que todas as pessoas na face da terra são pessoas necessitadas deste Evangelho. Não são só as diferentes que são necessitadas, os ricos, os pobres, no Evangelho eles são necessitados. Os centuriões, as prostitutas, todos esses que estão no contexto do livro de Mateus, os militares, todos eles tinham que ser alcançados pela mensagem de Cristo. E nós sabemos de que todos nós, indiferentemente da nossa ocupação, da nossa profissão, nós temos que nos encontrar com Cristo, o nosso Senhor. E é no nosso dia a dia, nas coisas do nosso tempo, na nossa forma de agir, na nossa forma de conduzir a nossa vida, na nossa forma de decidir as nossas coisas, nós temos que nos encontrar com Cristo. E esse texto é muito difícil, porque quando Jesus fala nos versículos anteriores, ele fala que ninguém pode servir a dois senhores. E depois ele fala também que tinha que haver um empenho para que se buscasse a Deus e não buscasse a Mamon, que era o Deus das riquezas, e que as pessoas tinham que se decidir. E aí depois é que entra nessa parte do texto que nós lemos, onde nós vimos que Jesus está querendo despertar no coração das pessoas. Não a preocupação do dia a dia, não a preocupação das suas próprias coisas, não a preocupação dos seus afazeres, mas a preocupação com as coisas de Deus. E eu estava ouvindo um pouco de rádio, que sempre eu ouço rádio, e ontem eu estava ouvindo uma mensagem. E a mensagem era a seguinte: você tem que confiar em você. Você, sendo por você, você vai acertando as coisas que estão aonde você está, no seu trabalho. Você não pode se conformar com o seu trabalho, você tem que modificar o seu trabalho. Você não pode estar num lugar onde você é infeliz, você tem que ser feliz sempre. Então, pode ver que não é uma mensagem diretamente cristã. Nós, filhos de Deus,
nós não vamos estar preocupados em relação a se nós, como pessoa, estamos nos dando bem naquele lugar. Nós vamos, como cristãos, pensar de que nós estamos naquele lugar para servir a Deus. Fomos chamados, estamos lá para servir a Deus. Outro dia o Dorival falou sobre Jonas, e que Jonas quis se desviar de Deus e foi para Tarsis, quando deveria ir para Nínive. E a palavra de Deus mostra que nós alcançamos o resultado daquilo que Deus quer da nossa vida quando nós encontramos a vontade de Deus. E nós não podemos nos preocupar com as nossas próprias coisas, nem com as coisas que são mais simples na nossa vida. Podemos ver, Jesus disse, não preocupeis com o que haveis de comer ou beber. Não preocupeis com o que haveis de vestir. Quem, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado em sua vida ou em sua estatura? Por que vos preocupais com a roupa? Certamente os antigos também tinham diferenças de roupa. As pessoas que pertenciam à alta classe, elas vestiam púrpura e linho finíssimo. E eram formas delas se preocuparem em destacar-se na sociedade que elas viviam. Hoje nós temos a classe média de uma forma geral, em que só quando vamos às festas é que queremos mostrar as nossas diferenças. Porém, são preocupações que, para Deus, elas são preocupações pequenas, ou não devem ocupar a nossa vida, porque essas preocupações ocupavam a vida dos gentios, e Jesus disse, nem mesmo com o que haveis de comer, beber ou vestir, mas preocupar com o reino de Deus. Então nós precisamos, primeira, como decisão na vida, ter confiança na providência de Deus. Esse texto nos chama a ter confiança na providência. Como eu já falei, o lírio do campo não era uma planta rara, não era uma planta diferente das outras, tão diferente das outras. O lírio do campo não era de nada extraordinário. O lírio do campo não era nenhuma flor especial. O lírio do campo não era e jamais seria uma figura importante. E muitas vezes nós vemos até nas próprias religiões ou nos louvores de hoje, as pessoas querendo se destacar, querendo ser principais entre as outras. E Jesus coloca o lírio do campo, que não é diferente das outras coisas, não se destaca, mas que Deus cuida. Nós não precisamos nos destacar como evangélicos, não precisamos ser a igreja que está bombando, não precisamos ser a igreja que é mais vista na televisão, não precisamos ser a igreja que é mais pesquisada na internet. Nós precisamos ser a igreja de Cristo. Nós precisamos ser aqueles filhos de Deus que retratam a vontade de Deus na sua vida, que retratam o evangelho de Cristo. Diante de todas as variações de evangelho que nós temos hoje, nós precisamos ser aqueles que refletem a vontade de Deus. Não as diferenças, ou mais importante, ou melhor que os outros, ou louvor mais afinado, ou coral melhor do mundo. Não é nada disso. Nós temos que servir a Deus com fidelidade, servir a Deus com alegria, servir a Deus com desprendimento, servir a Deus com coragem, servir a Deus com amor, servir a Deus com dedicação, servir a Deus em todos os momentos. Quer estejamos no culto, quer estejamos fora do culto, precisamos servir a Deus. Aqui nós temos como primado para Deus o seu reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é buscar em primeiro lugar o maior arraial evangélico, não é buscar em primeiro lugar a maior igreja que faz sensacionalismo sobre Deus, mas é buscar a Deus, o reino de Deus é a sua justiça em primeiro lugar. Naquela história que nós
falamos de Érico Veríssimo, tem um personagem que se chama Eugênio. E Eugênio, no final lá do texto, ele diz o seguinte: olhai os lírios do campo. Antigamente, só pensava em mim mesmo, vivia como cego. Então, nesta mesma visão bíblica, quando nós enxergamos o nosso próprio reino, nós não enxergamos a nossa função de criatura, nós não enxergamos a nossa vida criada por Deus. Nós vivemos só por nós mesmos. E a mensagem que eu ouvi ontem era instituição da pessoa como sendo a maior coisa deste mundo. Eu não sei de que religião que é, falou lá um nome diferente. E eu não guardei o nome para também não precisar falar agora. Mas nós precisamos pensar de que existem hoje muitas filosofias de vida que não são filosofias de vida e não estão ligadas ao Evangelho de Cristo. E mesmo igrejas que aparentemente são boas, muitas vezes elas não pregam corretamente o Evangelho de Cristo e a vontade de Deus. Para encerrar, eu gostaria de falar algumas frases de Santo Afonso Ligório. Ele diz: quem se une à vontade de Deus, vive e se salva. Quem dela se separa, morre e se perde. E ele disse mais, ele estando doente: Senhor, eu nem desejo sarar, nem permanecer doente. Somente quero fazer o que vós quereis. Então, tanto faz se é vontade de Deus, estar doente ou estar com saúde. Se for pela vontade de Deus, era isso que Ligório queria fazer. A vontade própria é a ruína das virtudes, a fonte de todos os males, a única porta do pecado e da imperfeição, arma favorita do tentador contra os religiosos, o carrasco de seus escravos, o inferno antecipado. Então, muitas vezes a gente acha que a nossa vontade própria é o que mais precisamos ter na nossa vida, mas pode ser a ruína das virtudes, porque fazendo a nossa vontade, nós passamos em cima das pessoas. Fazendo a nossa vontade, nós podemos ser o mal das outras pessoas. Fazendo a nossa vontade, nós podemos ser a porta do pecado. Fazemos a nossa vontade, a gente pode ser a porta da imperfeição. Fazendo a nossa vontade, a gente pode ser a arma favorita que o diabo quer. E fazendo a nossa vontade, nós podemos ser o carrasco dos escravos, ou daqueles que trabalham conosco, ou fazendo a nossa própria vontade, nós podemos antecipar o inferno das pessoas que convivem com a gente. Meus irmãos, esse texto chama a nossa atenção para nos preocupar com o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E quando estivermos no centro da vontade de Deus, certamente o Evangelho de Cristo ecoará nesse nosso mundo moderno como a coisa mais importante e mais brilhante de todas as coisas que existem nesse mundo. Precisamos crer e adorar a Deus da forma que Ele merece. Que Deus nos abençoe.